E aí galera, belezinha com vocês? Estamos aqui para mais um assunto, na verdade o último assunto deste ano. Progressão geométrica, famosa PG. Já estudamos a PA e agora o último assunto vamos estudar a PG. Então vamos começar a estudar a PG. Então, o que é uma PG? Entenderemos por PG qualquer sequência de números reais, esqueça complexos, tá? O terceiro ano, é para o terceiro ano, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante denominada razão. Ok? E aqui eu tenho a definição de PG. A2 divididos por A1 é igual a A3 divididos por A2. Então não esqueça de que quando você precisar estudar, quando você precisar aplicar definição de PG, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Isso é igual a razão, mas deixa quieto. Então você tem A2 divididos por A1 igual a 3 divididos por A2. Isso é a razão daí. Então, aqui, ó. Vamos verificar isso daqui. Então, a partir do segundo, 6 divididos por 2 é a mesma coisa que 18 divididos por 6, que é a mesma coisa que 54 divididos por 18, isso é igual a 3. Então a razão aqui é 3. Então se você pegar aqui, ó, a partir do segundo, tá? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 3 dá 54. E o próximo vai ser 54 vezes 3. Então sempre você tem aqui esse 3 que é a razão. Na letra B, o que eu tenho aqui, ó? Vamos pegar o segundo. 8 divididos por 32. Isso tem que ser igual a 4 divididos por 8. Isso tem que ser igual a 1 divididos por 4. Então aqui 1/4 é a razão. 1/4 disso aqui é a razão. Na letra C, 7 divididos por 7, que é igual a 7 divididos por 7, que é igual a 7 divididos por 7, que é igual a 1. Então a razão aqui é 1. Na letra D, menos 4 divididos por 2 tem que ser igual a 8 divididos por menos 4, que é igual a menos 16 divididos por 8, que isso aqui é igual a menos 2. Então a razão é menos 2. Um detalhe importante que a gente já vai ver, ó, 2, 6, 18, 54, ela está crescendo. Ela está crescendo. Isso quer dizer que você tem uma PG crescente. 32, 8, 4, 1, ela está decrescendo. É uma PG decrescente. E aqui, ó, 7, 7, 7. Então, isso aqui é chamada de PG estacionária. Positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui é chamada PG alternante ou oscilante. Ok? É o que eu acabei de falar, está aqui, ó. Então, na PG crescente, você tem duas situações. Se o A1 for positivo e Q for maior que 1, ela é crescente.
Se o A1 for negativo e a razão estiver entre 0 e 1, ela também é crescente. Tá? Você tem aqui os exemplos. Então, voltando aqui. O A1 positivo e a razão maior que 1, ela é crescente. A1 negativo, a razão tem que estar entre 0 e 1 para ela ser crescente. Decrescente, você tem A1 positivo e a razão entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Quando o A1 for negativo, a razão tem que ser maior do que 1 para ela ser decrescente. Constante, ou estacionária também, a razão é igual a 1. Oscilante ou alternante, a razão é negativa. Ok? Então, quando falar assim, dada uma razão, não, dada uma PG crescente, dada uma PG decrescente, alguma coisa assim, para você se informar o que tem ali. Temos aqui 3 propriedades das PGs, mais a título de curiosidade do que propriamente de aplicação em exercício, mas você pode aplicar isso aqui também nos exercícios. A primeira propriedade, o produto de 2 termos equidistantes dos extremos de cada PG finita é igual ao produto dos extremos. Aqui, ó, equidistante quer dizer a mesma distância. Então aqui, ó, o produto de 2 termos equidistantes dos extremos, ó, o 9 e o 27, eles têm a mesma distância dos extremos. Ó, o 9 está 2 aqui e o 27 está 2 também ali. Então multiplica 9 vezes 27 dá 243. O 3 e o 81 também têm a mesma distância. 81 vezes 3, 243. 1 vezes 243, então você tem aqui isto. Qualquer termo de uma PG, excluídos os extremos, é a média geométrica entre o seu antecedente e o seu consequente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Exclui os extremos. Então pega aqui, ó. Pega esses 3 aqui, ó. 2, 4 e 8. Então o 4 está no meio deles, tá? Então são 3 termos consecutivos, na verdade, você tem que pegar. Multiplica os extremos aqui, ó. Multiplica os extremos. 8 vezes 2 dá 16. Extrai a raiz quadrada de 16, é o do meio. Ó, pega mais 3 aqui, ó. 4 vezes 16 dá 64. Raiz de 64 é 8. Então, se você pega 3 termos consecutivos, então o do meio vai ser a média geométrica dos outros dois. O que é média geométrica? Multiplica esses dois e extrai a raiz quadrada. Se você multiplicasse 3, você teria que extrair a raiz cúbica, então você tem a média geométrica. E a terceira propriedade é numa PG de números ímpares, numa PG de números ímpares de termos, de quantidades, tá? Ímpares de termos, o termo médio é a média geométrica dos extremos ou dos termos equidistantes dos extremos. Ok? Então, o 12 é a média geométrica entre 3 e 48. O 12 é a média geométrica entre 6 e 24. Então, o termo central aqui, né? É o termo central. Quase igual a outra ali em cima. Vamos fazer alguns exercícios, pelo menos começar com 3 exercícios aqui de resolução. Diz aqui o seguinte: considere que x menos 4, 2x mais 4 e 10x menos 4 são termos consecutivos de uma PG. Calcule o valor de x de modo que eles sejam positivos. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui o seguinte. Deixa eu copiar a luz aqui embaixo para melhorar. Então, x menos 4, 2x mais 4 e 10x menos 4, eles estão em PG. O que a gente vai fazer? Então veja aqui o seguinte, ó. Aqui você tem o A1, aqui você tem o A2, ora consegui, e aqui você tem o A3.
num exercício desse modelo, você vai aplicar a definição de logaritmo. Desculpa, de logaritmo não. A definição de PG. Qual que é a definição de PG? O A2 divididos pelo A1 é igual ao A3 divididos pelo A2. Ok? Então vamos aplicar. A2, 2x mais 4, divididos por A1, x menos 4, igual a 3, 10x menos 4, divididos por 2x mais 4. Multiplica cruzado. Vamos multiplicar cruzado isso aqui. Tanto faz você começar com um, começar com outro. Eu vou montar primeiro a multiplicação, tá? Eu vou montar primeiro a multiplicação. Então vai ficar assim, ó. X menos 4 vezes 10x menos 4. Isso é igual a 2x mais 4 vezes 2x mais 4 ou 2x mais 4 ao quadrado, tanto faz. Multiplicando aqui, eu tenho 10x ao quadrado menos 4x menos 40x mais 16. Eu terei o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, tem 16x, mais o quadrado do segundo, mais 16. Já posso eliminar esse com esse daqui. Vamos organizar. Então, passa o 4x quadrado para lá. Eu terei 6x ao quadrado. O 16 passa para cá, menos 16. Então, menos 16 com menos 4, menos 20. Então, menos 60. X igual a 0. Isso aqui tudo dá para dividir por 6. Então, vamos fazer uma divisão por 6, uma simplificação, na verdade. Então, vamos simplificar por 6. E o que eu vou ter? X ao quadrado menos 10x igual a 0. Colocando em evidência, x que multiplica x menos 10 igual a 0. Isso quer dizer que x1 é 0 e x2 é 10. No enunciado diz para calcule x de modo que eles se tornem positivos. Se eu pego 0, aqui no A1 vai ficar negativo. Aqui no A3 vai ficar negativo. Então, eu concluo que 0 não convém. Então, 0 não serve. E o valor de x é 10. O valor de x é 10. Então, se x for 10, essa sequência se torna uma PG. Ok? É só você substituir e verificar isto. Vamos ao próximo exercício, que por sinal é muito parecido com o exercício 1. Vamos marcar aqui apenas para constar. Então aqui você tem o A1, 3x mais 2. Você tem o A2 e x 10x mais 12, você tem o A3. Então, vamos aplicar a definição de PG, que vai ser A2 divididos por A1 é igual ao A3 divididos pelo A2. Então, substituindo os termos, 3x mais 2 sobre x igual
a 10x mais 12 sobre 3x mais 2. Agora a gente vai multiplicar cruzado. Tanto faz onde você começar, ou por quem você vai começar. Eu vou começar pelo x aqui, ó. X vezes 10x mais 12. Isso é igual a 3x mais 2 vezes 3x mais 2 ou 3x mais 2 ao quadrado. 10x ao quadrado mais 12x igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui você já percebe inicialmente ou facilmente que isso aqui joga fora. Isso vai ficar uma equação do segundo grau incompleta. Então passo 9x² para cá, vai ficar x ao quadrado igual a 4. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. X vai ser mais ou menos 2. Como ele não disse nenhuma restrição a PG, então x pode ser mais 2 ou x pode ser menos 2. Ok? Esse está resolvido. O número 3 é bem parecido, mas só que com uma colocação inicial diferente. Que número deve ser adicionado a cada um dos termos da sequência 3, 5 e 8, a fim de que elas sejam uma PG, e depois calcule a razão dessa PG. Então, eu vou pegar a sequência e vou somar um número. Então, vai ficar x mais 3, vou escolher o x, x mais 5 e x mais 8, ou 8 mais x. Então, aqui eu tenho o A1, x mais 5 vai ser o A2, e x mais 8 vai ser o A3. A definição, para não esquecer, A2 divididos por A1 tem que ser igual ao A3 divididos pelo A2. Então, montando aqui, vai ficar assim, sem parênteses. Vai ficar bem assim, ó. X mais 5 sobre x mais 3 igual x mais 8 sobre x mais 5. Multiplicando aqui, tanto faz, começando por aqui ou por ali. Então, multiplica cruzado. Eu vou começar com x mais 3 vezes x mais 8. Isso é igual a x mais 5 ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação, x ao quadrado mais 8x mais 3x mais 24 é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui você percebe que x ao quadrado de um lado e x ao quadrado do outro você joga fora. Eu tenho 8 mais 3 dá 11, com menos 10 dá x. Isso vai ser igual. 24 vai para o outro lado, então isso vai ficar 1. Então você precisa, ou melhor dizendo, o seu valor de x vai ser 1. Qual vai ser a razão, a segunda parte do exercício?
Então, o valor de x é 1. Qual vai ser a razão? Então, pega aqui, ó, e substitui. Pega aqui e substitui. Pega aqui e substitui. E vai ficar assim, ó. 1 mais 3 dá 4. 1 mais 5 dá 6. E 1 mais 8 dá 9. Então, a PG é essa daqui, ó. Qual vai ser a razão disso aqui? Você vai pegar 6 e vai dividir por 4. Simplifica. 2. Não, errei. Vai dividir por 2. Então vai ficar 3 sobre 2. Se você pegar o 9 com o 6, você vai chegar. Essa é a razão. Ok? Continuando. Fórmula do termo geral de uma PG. Você tem genericamente A1, A2, A3, A4, A, etc., AN, e sendo que a razão da PG, podemos escrever da seguinte maneira. O que é o A2? É o A1 vezes Q. O que é o A3? É o A1, é o A2 vezes Q. Mas só que quem que é o A2? É A1 vezes Q vezes Q. Então fica A1 vezes Q ao quadrado. O que é o A4? O A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. Então perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2, o expoente do Q é 1. Aqui eu tenho 3, o expoente é 2. Aqui eu tenho 4, o expoente é 3. Então o expoente de Q vai ser 1 a menos do que está aqui, ó. Então para o enésimo termo, nós temos aqui, ó. Isso aqui é N, e aqui tem que ser 1 a menos, então aqui vai ser Q menos, N menos 1. Então aqui você tem a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, onde a N representa o termo procurado, ou o último termo da PG. A1 é o primeiro termo. N é o número de termos, é a quantidade de termos que você tem. E Q representa a razão. Então, nós vamos fazer agora os próximos exercícios envolvendo essa fórmula do termo geral e que você vai usar muitas vezes para resolver a maioria dos exercícios. Então, vamos aqui. Calcule o quinto termo da PG. Ele quer o quinto termo da PG. Então, vou escrever aqui, ó. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ele quer o quinto termo da PG. Então, N é 5. Então, você vai calcular o A5. A1 vale 2. A razão, 6 divididos por 2 dá 3. E 5 menos 1 fica 4. Então, A5 vai ser 2 vezes 81. Então, A5 vai ser 162. A5 vale 162. O número 2. Calcule o quarto termo da progressão geométrica. 243, vamos escrever aqui para você enxergar. 243 é o A1. O 32 é o A6. Então, eu vou pegar o 32. O que é o A6? A6 vale 32. Mas o que é o A6? A6 é o A1 vezes Q elevado a 5. Isso é igual a 32. Quanto que vale o A1? A1 vale 243. Então, 243 vezes Q elevado a 5 igual a 32. Q elevado a 5 vai ser 32 divididos por 243. Então, aqui, ó, Q
que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte. Fatório do 32, 2 elevado a 5. Fatório 243 é 3 elevado a 5. Então, agora, como você tem 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5, você vai colocar o 5, o expoente, em evidência. Aqui, ó. Opa, 5. Vai colocá-lo em evidência. Como aqui tem 5 e aqui tem 5, você joga fora, você corta. Então, você diz que a razão disso aqui vale 2/3. Então, eu tenho 2/3 como a razão. Só que ele quer o A5. O A5 não, o A4. Ele quer o A4. E o que é o A4? É o A1 vezes Q elevado a 3. Então, o A4 vai ficar A4, A1, 243 vezes 2/3 elevados a 3. Então, A4 vai ficar 243 vezes 8/27. Simplifica aqui, ó. 243 a 27 dá 1. Isso aqui vai ficar 243 a 2 na quinta. 27 e 2 ao cubo. Então, isso aqui vai ficar 9. E 9 vezes 8, 72. Então, você tem que, onde é que eu vou escrever? Que o A4 vale 72. Então, descobri quanto que vale. Então, tem que trabalhar muito com a matemática básica nisso daqui. Senão, não tem como você resolver esses exercícios. Muita matemática básica. Vamos ver o próximo exercício, continuando ainda usando o termo geral da PG. Eu tenho aqui o seguinte: determine o 12º termo da PG. Ele quer o 12º termo dessa PG. Então faz o seguinte: se ele quer o A12, você vai fazer assim, ó. O A12 é o A1 vezes Q elevado a 11. Então vai ficar assim, ó. A12 vai ser 7 vezes a razão é 2 elevado a 11. Então, A12 vai ser igual a 7 vezes 2048. 2 elevado a 11, porque 2 elevado a 10 é 1024, então vai ser 2048. Vezes 7, 14.000, lógico, fiz na calculadora. Isso vai ficar 14.336. 14.336 é o A12. Próximo exercício, então, vai ficar em uma PG de razão 3 e A1, 2, calcule o 7º termo. De novo aqui, ó. Ele quer o A7. O que é o A7? Usando o termo geral, é o A1 vezes Q elevado a 6. Cuida com o seu Q para não aparecer um número, tá? Então, o A7 vai ser A1, 2, a razão 3 elevado a 6. Então, A7 vai ser 3 elevado a 6 dá 700. 3 elevado a 6 dá 729. 729. Então, o A7 vai ser vezes 2, 1458. Esse é o A7. Então, tudo isso aqui só usando
o termo geral da PG. Próximo exercício, eu tenho aqui o seguinte. Determine o primeiro termo de uma PG com 6 elementos, então N é 6, onde a razão é 3 e o último termo é 1701. Então aqui eu tenho Q, aqui eu tenho AN e aqui eu tenho N. Deixa eu colocar aqui para você. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então aqui, ó, eu tenho N, eu tenho Q e aqui eu tenho o AN. Então vamos substituir 1701 é igual o A1 que ele quer que você encontre, 3 elevado a 5. 1701 vai ser igual a 1 vezes 243. Passo 243 para o outro lado dividindo. 1701 divididos por 243. Deixa eu pensar aqui. 5, 6, 7. Vai dar alguma coisa em torno de 7. 1701 divididos por 243. Isso vai ser exatamente 7. Foi um chute. Então, A1 vale 7. Então, já descobrimos a N, já descobrimos agora aqui o A1. Já descobrimos outras coisas. Calcule o número de termos da PG. Se ele quer o número de termos, ele quer N. Então, aqui só para fazer um reconhecimento. Aqui, ó. Aqui eu tenho A1. Aqui eu tenho a N. E a razão disso daqui é 2. O segundo divididos pelo primeiro. Então, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos substituir. 1536 igual a 3 vezes 2 elevado a N menos 1. Isso aqui vira uma exponencial, tá? Porque o termo que a gente não conhece está lá no expoente. Passa o 2 dividindo, dá 1536 divididos por 3 dá 512. Divididos por 3, isso vai dar 512. Igual a 2 elevado a N menos 1. 512 é 2 elevado a 9. Igual a 2 elevado a N menos 1. Como as bases são iguais, você corta. Acabamos de aprender exponencial, né? Então você corta as bases e agora iguala os expoentes. Só vou inverter aqui. N menos 1 igual a 9. Então N vale 10. N vale 10. Próximo exercício. O que eu tenho aqui é: sabe-se que o quarto termo de uma PG crescente é 20. Então vamos escrever isso. A4 é 20. E o oitavo termo é 320. Então A8 é igual a 320. O que você vai fazer? Um sistema para resolver isso aqui. Passa tudo em função da 1 e da razão. A4 é a 1 vezes Q elevado a 3 igual a 20. O que é o A8? A8 é a 1, sempre 1 a menos. Aqui no Q, sempre é 1 a menos, por causa do N menos 1. Isso aqui não dá para fazer por adição.
talvez dê para fazer por substituição. Nós vamos fazer por um outro caminho. Eu vou dividir uma pela outra. De preferência, a maior, a de baixo, a1 vezes q elevado a 7, divididos por a1 vezes q elevado a 3. Isso é igual a 320 divididos por 20. O que você pode fazer aqui, ó, a1 dá para jogar fora, 0 dá para jogar fora, então você tem aqui q elevado a 7 divididos por q elevado a 3, isso fica q elevado a 4, porque divisão de bases iguais repete a base, aqui ó, 7 menos 3, 4, divisão de bases iguais repete a base, e subtrai os expoentes. 32 divididos por 2 dá 16. Aqui você pode fazer assim, ó, q elevado a 4 igual a 2 elevado a 4. Iguala os expoentes. Igualando os expoentes, você pode cancelar esses expoentes ou passa o 4 em forma de raiz quarta. Então, q vale 2. Então, a razão é 2. Como ele pediu para achar a razão, então achamos a razão. Se você precisasse achar o A1, pega aqui, ó, pega essa aqui, ó, substitui Q, ó, 2 elevado a 3 dá 8, e passa o 8 dividindo, 20 divididos por 8, simplifica, não é uma divisão exata, você pode simplificar. Vamos ao último exercício. Numa PG, A1 vale 3 e A8 vale 384. Determine a razão e o quinto termo. Ó, pega o A8 e passa em função da 1 e da razão. Assim, ó. Pega o A8, que é 384. O A8 é A1 vezes Q elevado a 7, que é igual a 384. A1 vale 3, vezes Q elevado a 7, igual a 384. Q elevado a 7 vai ficar, pega o 384 e divide por 3, vai ficar 128. 128. Q elevado a 7, fatora o 128, que é 2 elevado a 7. Passando aqui, indo aqui para igualar os expoentes, fica bom isso aqui. Q é igual a 2. Então ele pediu para achar a razão na letra A. Achei a razão na letra A. Na letra B ele pede para calcular o quinto termo. Então ele quer o A5. Passa o A5 a 1 vezes Q elevado a 4. Então o A5 vai ser, quanto que vale A1? 3. Quanto que vale Q? 2 elevado a 4. Então A5 vai ficar 3 vezes 16. O A5 tá complicado aqui de fazer esse 5. O A5 vai ser 48. Então achei aqui o que ele pediu. Não é difícil, também não é fácil. É mais complicado que PA. Então você vai dar uma dedicação aí que você vai conseguir. Ok? Ficamos por aqui. Vimos a definição e o termo geral. Vou passar as tarefas relativas a isso aqui. E até a próxima aula então. Beijo, fique com Deus, se cuida.